Bem, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que é para a Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, vem realizando durante o período de isolamento. Hoje nós teremos o prazer de receber a professora doutora Simone Feigelson, que vai falar sobre o impacto do turismo nos grandes centros urbanos e as mudanças propostas após a crise do coronavírus. Muito agradecer à professora e queria dar alguns avisos gerais para que a gente tivesse um bom evento. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que se mantenha durante a apresentação para evitar qualquer tipo de ruído. Ao final da apresentação, a gente vai disponibilizar, através do chat, a abertura para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de intervenção. E as pessoas que desejarem certificado de participação podem colocar também ao final o seu nome e o seu e-mail, que a diretoria de pesquisa vai providenciar o certificado de participação. Eu queria também, já no início dar um aviso importante, que a gente vai continuar com esse evento Pesquisar é Preciso durante o mês de junho. Então, todo mês de junho já está fechado com convidados que vão falar sobre os projetos de pesquisa da Unirio. Na terça-feira que vem, então, os eventos eles sempre ocorrem às terças e sextas, às 14 horas. Nós vamos ter Democracia e Participação Social, Sistema Normativo, Ferramentas e Evolução, com a professora doutora Cláudia Gurgel. E na sexta-feira, 5 de junho, uma data que também a Unirio comemora o seu aniversário, a gente vai falar sobre Observatório de Opiniões do Núcleo Interdisciplinar sobre Preservação. Professores da área de Arquivologia e Biblioteconomia vão falar sobre essa temática, a professora Brenda Rocco, a professora Stephanie Cavalcante Freire, o professor Bruno Ferreira Leite e o professor Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo. Então, vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Eu queria, então, apresentar a professora doutora Simone Feigelson. Ela é professora adjunta da Unirio, no Departamento de Turismo, pela Escola de Turismologia, substituto eventual também da chefia desse departamento. Sua formação é arquiteta e urbanista, pós-graduada em avaliações e perícias de engenharia e auditoria e perícia ambiental, mestre e doutora em engenharia civil, todos pela Universidade Federal Fluminense, e também, atualmente, é conselheira da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo também do Rio de Janeiro. Doutora Simone, eu queria muito agradecer o teu aceite em participar conosco e passo a palavra para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu que agradeço muito ao Anderson, agradeço à Escola de Turismo que me deu essa indicação, ao Anderson, à diretoria de pesquisa, do nome da professora Evelyn, e eu vou só colocar uma apresentação aqui para poder ir seguindo o raciocínio. Então, deixa eu só compartilhar com vocês. Entrou no início. Tá. Então, para começar, além dos agradecimentos a todo o pessoal da Unirio, dizer de onde surgiu esse tema, né? De verdade, essa pesquisa das cidades, do turismo nas cidades, a gente já vem fazendo, eu venho fazendo na Unirio desde que eu entrei em 2012, com os grupos de pesquisa. Então, eu tenho bolsistas nos grupos de pesquisa, tanto pesquisa de ensino, como a pesquisa de extensão, como eu vou mostrar. E esse desdobramento aconteceu quando começou o coronavírus. Eu fui convidada, e quero agradecer também a Leila Marques e a Andréa Borges, para participar com um artigo nesse livro que eu estou mostrando para vocês, que já está até à venda, e que ele tem dado muito desdobramento, porque a gente conseguiu produzir esse livro durante a pandemia, e hoje vai ter uma outra palestra com 4 autores desse livro, que vai ser às 4 horas. Está no meu Instagram, quem quiser participar pode entrar no Instagram, é Simone Feigelson. E esses 4, os 5 que vão participar, na verdade, nós 5 vamos participar da próxima palestra, todos escrevemos o livro, eles têm participado muito nos eventos que a gente organiza no projeto de extensão da Unirio, que é o Saúde, que já também virou um ícone no ano. Mas, infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer. O Seminário de Arquitetura, Urbanismo e Turismo que a gente tem na Unirio.
Para continuar, só para vocês terem o conhecimento dos projetos, esse trabalho é vinculado ao programa de extensão Metrópole Turismo Debatendo Patrimônio, com coordenação da professora Heloíse Botelho, e participamos eu, a professora Heloíse, a professora Vera Borges e a professora Carla Fraga, e temos produzido muito na quarentena. Já vamos sair com um artigo também em outro livro, que pode dar até uma próxima live. E esse projeto, esse programa, ele tem alguns projetos vinculados, sendo um deles a contemplação da paisagem, turismo, urbanismo e yoga, em que eu atuo junto com a professora Vera Borges, e que é esse que a gente produz o Seminário de Arquitetura, Urbanismo e Turismo anualmente. Além disso, eu participo do grupo de pesquisa Intertur, Turismo e Cidades, que tem uma série de produções, inclusive um livro, Vozes do Turismo, onde tem também alguns artigos, e o projeto de pesquisa Transformações Urbanas, Transporte e Turismo na cidade do Rio de Janeiro, em que eu atuo com a professora Carla Fraga, e o meu projeto de pesquisa, com que eu já tive vários bolsistas e que se interessaram muito pelo estudo das cidades e do urbano, que hoje está denominado Rio de Janeiro, uma cidade modelada, e o atual, que é o Rio de Janeiro, Cidade Mundial da Arquitetura, visto que a gente vai ter um Congresso Mundial de Arquitetura e que o Rio de Janeiro hoje é a cidade capital da Mundial da Arquitetura. Isso acontece onde o Congresso vai. Então, a cidade vai continuar a capital mundial da arquitetura até a realização do Congresso, que seria agora em julho, e que foi transferido, vamos ver se vai conseguir, né, para o próximo ano, em julho do próximo ano. Então, a gente vai agora começar, depois de todo esse agradecimento, a falar efetivamente do conteúdo do que eu vim mostrar para vocês e abrir depois para perguntas. Primeiro, antes de eu falar do impacto do turismo, a gente tem que entender como que se dá um espaço urbano. O que é o urbanismo, né? O urbano é o estudo das cidades. O urbanismo é um estudo, um planejamento, um controle das cidades. Como é que as cidades acontecem? Como é que a gente ordena os espaços construídos? Então, as cidades elas têm que ter vias largas. Como é que se dá o fluxo das pessoas? Como essas pessoas vão circular? Como elas vão conseguir chegar aos seus destinos? As suas necessidades essenciais. Então, você tem que morar, você tem que trabalhar, você tem um parque de lazer, você tem a área de turismo. Então, o urbanismo ele está relacionado à arquitetura e toda a forma de paisagem. O urbanismo é uma atividade absolutamente multidisciplinar, porque quando eu estou falando em trabalhar, em história, né, ele está ligado a tudo que nesse espaço urbano existe. Então, eu tenho um espaço urbano que já existem uma série de bens tombados, de patrimônio histórico que tem que ser mantidos, que tem áreas de excelência de turismo, que tem uma paisagem exuberante, que tem uma mata atlântica, que tem relevo. Então, eu estou falando de geografia, estou falando de ecologia. Então, ele está ligado a todos os setores. Então, você não consegue estudar a cidade se você não souber a alma dessa cidade, como bem fala Iazes, né? Eu tenho que saber a alma daquele lugar para poder entender como é que é esse espaço urbano. O urbanismo, então, ele surge, esse termo, depois da Revolução Industrial, quando começa a se formar as grandes cidades, com um crescimento demográfico muito grande, que hoje, infelizmente, a gente voltou a um cenário muito semelhante, mesmo tendo passado tanto tempo, porque quando as cidades começam a se formar com as grandes indústrias, você começa a ter muito êxodo rural, pessoas necessitando morar perto das grandes fábricas, sem nenhum ordenamento, sem nenhum planejamento urbano, e aí dá um caos. E isso não está diferente hoje, né? Infelizmente. Então, esse caos ele gera problemas de saúde, pandemias, como a que a gente está vivendo, né? Problemas de saneamento, violência, falta de estrutura de moradia. Isso tudo gerou a necessidade do estudo do urbano e da origem do urbanismo. Então, a urbanização é a ação do homem sobre essa área urbana de formação da cidade. Então, a cidade ela teve um acelerado crescimento depois dessa migração da população rural para os grandes centros, e isso tornou um caos urbano.
como o que a gente vive atualmente, mesmo com todas as modificações. Então, a gente tinha realmente a Revolução Industrial, veio logo depois de cidades medievais, então as cidades não eram preparadas, elas não tinham saneamento, as ruas eram estreitas, a moradia era precária, a gente não tinha as técnicas que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma outra realidade, tem saneamento, não em todo lugar, tem moradia, mas muitas moradias irregulares, muitas. Hoje a gente tem um índice de 5 milhões de moradias irregulares por todo o Brasil. Então, a gente continua tendo um problema que necessita ser resolvido. A organização dos grandes centros, ela necessita, então, de uma legislação, do que a gente chama de zoneamento, da gente delimitar os espaços urbanos, de legislar, ou seja, transformar, ver a legislação, como é que ela vai se adaptar a determinadas áreas da cidade, estudar essa cidade, ver as necessidades que ela tem, onde está mais adensado, onde está menos adensado, onde eu preciso construir mais, onde eu tenho que deixar espaços mais livres, as áreas verdes que eu tenho que manter. Então, é muito importante eu manter as áreas verdes, isso já está mais do que provado. As vias, como eu tenho que abrir. E por que eu estou insistindo tanto nesses aspectos? Que são os aspectos que estão sendo identificados após a pandemia e que são necessários atualmente nas grandes cidades. Então, o urbanismo ele tem esse planejamento dos grandes centros, onde você pega toda a malha de ocupação e verifica qual a necessidade em cada região, tanto que aqui no Rio a gente tem um plano diretor que está em revisão, inclusive, que é a Lei Complementar 111, onde você tem 5 áreas de planejamento no Rio de Janeiro. E você visualiza exatamente essas necessidades, onde está mais adensado, onde tem o espaço que eu posso proporcionar um crescimento, uma melhora, enfim. Então, isso está relacionado imediatamente a isso. E isso não é diferente no passado. Eu falei já da Revolução Industrial. Após cada pandemia, cada doença, as cidades têm que ser repensadas. Então, isso não é uma novidade nessa pandemia, né? Ela veio como mais uma, mas a gente teve a peste negra, a gente teve a gripe espanhola, e mais ou menos de 100 em 100 anos a humanidade tem que parar e refletir. Haussmann, no século XIX, ele já teve que fazer uma grande modificação em Paris, que Paris se modificou até hoje, né? E o que acontecia, como eu já falei, eram cidades medievais, com ruas muito estreitas, e já começou a se verificar que, após essas doenças, a cidade começou a ter problemas. Ela tinha que se reerguer, tinha que melhorar. As ruas eram muito estreitas, não tinham saneamento, não tinha uma moradia adequada. Então, Haussmann planejou uma melhoria desse sistema de distribuição de água, criou uma grande rede de esgoto, melhorou o problema de insalubridade e ele considerou, então, degradadas as áreas que não tinham condições de vida e começou a planejar também a arborização dos grandes centros, que isso é outro tema, né, que eu escrevi até um artigo no ano passado sobre isso, sobre a arborização dos grandes centros, que também tem que se pensar. Mas Haussmann criou também um centro radial, onde são 12 avenidas bastante amplas, em que vão chegar no Arco do Triunfo, e que são um marco da França, né? Então, a gente tem esse desenho urbano, que dá a cara de Paris, e que é um marco, né? Não dá para falar em Paris sem falar do Arco do Triunfo. E que muito interessante que todo esse movimento que é feito, e hoje mais do que nunca, já que a gente vive num mundo globalizado, o que se faz na França se interfere aqui já há muito tempo, desde o século XIX, XVIII, né? Na verdade, desde o século XVIII. Então, no século XX, quando a gente acabou a gripe espanhola e quando começou a se necessitar de uma modificação urbana, porque aqui também tínhamos ruas muito estreitas, não tínhamos saneamento, e foi sendo feito todo um urbano histórico do centro da cidade, de uma forma pouco planejada, tinha até planejamento, né, de engenheiros portugueses, mas pouco planejada. Após, no século XX, Pereira Passos, no governo Pereira Passos, que é famosíssimo, houve a necessidade da construção da Avenida Rio Branco, né, que era a antiga Avenida Central. Com isso, ele teve mais de 600 demolições
e eu trouxe a foto para vocês verem que é muito interessante a comparação da Champs-Élysées, do início do século XX, com a Rio Branco, de 1920, para ver o grau de influência que teve esse espaço urbano em relação à Champs-Élysées. E outros espaços que a gente teve que reformular com a Avenida Presidente Vargas para abrir a avenida, deixá-la mais ampla, onde a gente teve também uma demolição de cerca de 800 sobrados. Então, a história mostra essa modificação do urbano, do espaço urbano, de acordo com a quantidade de pessoas, com a necessidade, com o que vai acontecendo nos grandes centros. Há 100 anos atrás, a gente tinha só 10% da população vivendo em cidade. A gente tinha muita gente no campo. Essa realidade absolutamente se modificou. Então, pensa-se que em 2050, mais de 75% estarão vivendo na cidade, isso eu estou falando a grosso modo, porque aqui no Brasil, a gente já tem um estudo de Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, de 2015, que 84,72% da população brasileira já vive nos grandes centros. Já vivia, agora está maior ainda, né? A gente está em 2020, já tem 5 anos aí, e esse percentual já se ampliou. Então, essas megacidades acabam ficando doentes até pela falta de todo tipo de estrutura que você tem para conseguir concentrar esse número de pessoas. Isso piora na área litorânea aqui do Brasil, região sudeste, Rio e São Paulo, onde você tem uma concentração muito maior de pessoas que formam as grandes regiões metropolitanas. Então, você tem adjacente às grandes metrópoles, aos grandes municípios, né? Você tem a região metropolitana do Rio, a região metropolitana de São Paulo, e vai fazendo um fenômeno que se chama conurbação, porque elas vão crescendo tanto, se ampliando, que elas vão se interligando. E a gente vê, e por que estou trazendo isso também? Porque na pandemia, a gente viu que em todo lugar do mundo, as regiões mais afetadas, efetivamente, são as regiões metropolitanas. Já estão saindo várias pesquisas nesse sentido. E por que estão acontecendo nas regiões metropolitanas? Porque é um lugar muito adensado, com muitas pessoas, com uma falta total de qualidade de uma série de serviços. Então, a cidade ela tem fatores de atração e de repulsa. Eu falei até agora praticamente só nos de repulsa, né? Mas para a gente pensar sobre a pandemia e o espaço urbano. Mas a gente também tem atração. E no turismo, a gente fala mais da atração do que da repulsa. Ninguém viaja pela repulsa, sim pela atração. Então, quanto maior a capacidade de atração, maior o interesse em relação a esse universo turístico das cidades. O caos urbanos, acho que eu já falei bastante, né? Não há dúvida que existe congestionamento, violência, doenças, destruição do meio ambiente, e foi necessário uma pandemia para a gente parar, não para a gente parar para pensar, porque nós, pesquisadores, já pensamos nisso desde sempre, mas para a população como um todo refletir um pouco sobre o que está acontecendo. Os atrativos em termos de turismo, dinamismo, paisagem, como eu falei, cada lugar tem sua alma, como bem cita Yazigi, é fantástico e é verdade, nenhum lugar é igual ao outro, cada um tem sua história, tem sua cultura, tem a sua natureza, a geografia, então as pessoas têm sonhos de visitação. Né? Eu lia numa rede social uma frase muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Se algo ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. Se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. Então, de verdade, a gente começa a entrar no turismo. O turismo é muito isso. O turismo é um sonho que as pessoas vivem. Né? E a Organização Mundial do Turismo, ela fala do deslocamento, que turista é aquele que se desloca para fora da sua residência num período superior a 24 horas e inferior a 60 dias por razões não econômicas, o que é questionável, porque a gente tem um turismo de negócios. Então, o turismo tem muitas vertentes, né? Então, a gente tem o turismo de mega eventos, o turismo de negócios, como eu falei. Então, a gente tem um fluxo de pessoas que se desloca e que isso também já dá uma outra pesquisa. Por quê? Porque muita gente não está mais se deslocando para as grandes reuniões. Quantas pessoas faziam suas viagens
diárias para São Paulo, pegavam a ponte aérea para fazer suas reuniões em São Paulo e estão fazendo hoje por aqui, pelo Zoom, por algum outro aplicativo de reunião, né? Então, estão tendo uma série de reuniões online e as pessoas estão viajando um pouco menos. Isso vai ter que ser repensado. Será que, após a pandemia, esse turismo de negócios vai estar como ele estava antes? Será que as pessoas vão viajar tanto quanto viajavam? Porque é muito desgastante você sair daqui e parar numa cidade e, às vezes, voltar no mesmo dia para ter uma reunião. Em relação às cidades, a gente tem o turismo de mega eventos, que é um turismo que modifica absolutamente o espaço urbano. E isso a gente pode ver muito claramente nos Jogos Olímpicos que a gente teve no Rio de Janeiro. A gente tem um grande exemplo. Os Jogos Olímpicos, eles modificaram toda a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente começou a ter o BRT, que foi implantado por conta disso. A gente teve uma modificação da rede hoteleira, saiu uma legislação para que a demanda de hotéis pudesse ser suprida. Então, houve a possibilidade de construção de novos hotéis no Rio, que isso é um outro problema que está acontecendo, e teve a implantação lá do parque, dos jogos. Então, a gente teve toda a modificação toda da região do Porto Maravilha. Então, isso já dá uma outra palestra, né? Mas é só para mostrar como o mega evento muda um cenário de uma cidade. E o que estava sendo planejado agora para a Capital Mundial da Arquitetura, que ia também haver algumas modificações para atender essa demanda, porque é uma quantidade de turistas muito grande que chega num determinado momento. Além disso, a gente tem o turismo religioso, o turismo de saúde, o turismo histórico-cultural, que fala dessa área histórica, das edificações de patrimônio, o turismo religioso das igrejas, o turismo urbano, entre outros. Então, todos esses leques do turismo, eles estão relacionados aos grandes centros. Eu vou falar especificamente do turismo urbano, que é a disciplina que eu ministro na Unirio, e o turismo urbano, ele estuda todos esses marcos representativos do espaço construído, né? Você tem que pensar na urbe, no urbanismo, como a cidade se modela, qual a legislação de uma cidade, e o que são marcos. E Lynch mostra muito bem o que são os marcos construídos de um grande centro, os símbolos, os sinais, né? O skyline. Então, devem ser destacados os pontos de excelência desse espaço. Eu estou fazendo aqui trouxe fotos do Campo de Santana, que é o nosso foco de estudo do projeto de extensão. Então, é uma homenagem ao nosso projeto de extensão, eu trouxe o Campo de Santana, lindíssimo. E você vê, uma praça, um parque importantíssimo, com construções no entorno muito representativas, acabamos de fazer um artigo sobre isso, e que está lá muito abandonado pelo poder público, né? As pessoas não têm muito conhecimento. Você pode fazer uma pesquisa com os moradores do Rio, quantos conhecem a Praça da República? Um lugar de muita história, um lugar de paisagismo exuberante, um lugar maravilhoso e que poderia ser muito mais explorado, e que eu acho que vai acontecer após a pandemia. Vamos falar já disso. Mas, voltando ao turismo urbano, não só os parques, mas os museus, as pontes, os viadutos, os monumentos, o que tem de interessante num grande centro. Tudo isso é estudado nesse turismo urbano e que pode atrair uma pessoa para a sua visitação, para ter o interesse da visitação. Então, esse conceito do turismo urbano também surge após a Revolução Industrial, então vocês veem que a Revolução Industrial é um grande marco, e ele permite, então, trazer investimentos para a cidade, tem cidades que vivem essencialmente do turismo. Por que isso começou a ser possível? Por causa dos meios de transporte, né? Então, esses atrativos, claro que a gente tem nos grandes centros, cada vez são mais estudados, mas, antigamente, para você sair de um continente a outro, você levava meses, né, de navio. Então, era impossível. Ninguém viajava para fazer turismo. A pessoa viajava, grande parte, até viajava, né? Tem viagens, mas era muito menor do que hoje. Atualmente, como diz Carla Fraga, que eu não estou conseguindo ver se está aqui na live, mas a Carla tem um livro com o Lorman Castro e que ela estuda muito bem esses meios de transporte e que mostra que depois dos aviões,
aumentou absolutamente, acabou a distância. Então, você vai hoje, como eu falei, daqui a São Paulo em meia hora, 40 minutos. Então, é muito fácil você chegar a São Paulo e fazer uma reunião e voltar. Então, isso acontece. Então, o avião possibilitou a redução dessas distâncias. E aí, depois, ele se tornou acessível. Então, as viagens antes, que eram muito caras, passaram a ser muito mais fáceis de conseguir se chegar a um determinado local. E isso gerou, agora, no início do século XXI, final do século XIX, um turismo desenfreado. Então, tem certos locais que não tem planejamento e que você tem uma quantidade de pessoas que não são do fluxo normal local muito grande. Então, uns exemplos que a gente tem é o Rock in Rio e o Fernando de Noronha, que eu vou falar já, quando a gente falar em fluxo de turismo. Por quê? O turismo ele tem que ser uma atividade com planejamento adequado. Eu tenho que ter um planejamento para quê? Para que eu não gere a degradação desse espaço público, desse espaço do meio ambiente, da quantidade de pessoas, para que eu não gere uma turismofobia, né? Que é um conceito que passou a existir. Hoje, em Barcelona, você tem a turismofobia, que pelo grau de quantidade de turistas que vão estar no local e que acabam degradando aquela determinada região. Então, um conceito muito importante dentro do fluxo dentro do turismo é o fluxo do turismo, é você pensar em que os turistas estão em constante movimento nos espaços urbanos, fazendo parte desse fluxo constante nos grandes centros. Então, o turista ele passa a não ser um observador, e sim ele faz parte desse fluxo e parte de um estudo que você tem que fazer da cidade. E aí eu volto para aquelas figurinhas que eu tinha colocado no slide anterior sobre o Rock in Rio, porque o Rock in Rio é um grande exemplo do fluxo de turista, né? E de um outro conceito que a gente vai ver já, que é a capacidade de carga. Ambos, o fluxo de turista e a capacidade de carga, estão ligados ao desenvolvimento sustentável desse turismo. Então, o desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades do turista sem comprometer o recurso para gerações futuras. Então, você tem que fazer um planejamento adequado e é essencial para esse desenvolvimento o outro conceito que eu falei de capacidade de carga. O que é a capacidade de carga? É quanto um determinado local consegue suportar e atender em relação à quantidade de pessoas que vai chegar nesse local. Então, o conceito de capacidade de carga, cada meio ambiente ele tem uma capacidade de sustentar uma determinada atividade até um certo nível, sem se degradar. E aí voltamos ao Rock in Rio. O Rock in Rio, no modelo que ele está hoje, no lugar que ele está, né? Não em 1985, mas nesse espaço onde ele se encontra, o primeiro Rock in Rio, nesse espaço, ele foi feito com uma quantidade de pessoas muito acima. Então, eles chegaram à conclusão que tinha 20 mil pessoas acima da capacidade dali. Então, eles tiveram que repensar aquele espaço e verificar quantas pessoas conseguem estar naquele espaço com qualidade, sem ficar amontoado, sem ter problema. Então, já temos esse conceito aí. O mesmo conceito se ajusta em Fernando de Noronha, porque você não são os turistas que vão para Fernando de Noronha, você tem um controle de quantos turistas estarão lá, né? Não pode todo mundo viajar a qualquer tempo, quando quiser, para lá. Você tem que se programar. E é isso que a gente fala, o turismo tem que ser programado, tá certo? Então, o conceito de capacidade de carga é o limite tolerado de um destino turístico com um número máximo de turistas que podem ser acomodados e atendidos numa destinação turística sem provocar alterações significativas daquele meio físico-social. Tem um aluno querido, que eu não sei se está na live, que eu não estou conseguindo falar e controlar quem está, mas que quando eu dei essa disciplina e pedi o trabalho sobre capacidade de carga, ele foi muito criativo e trouxe para a gente o exemplo do supermercado Guanabara, que, quando tem liquidação, ultrapassa absolutamente a capacidade de carga daquele espaço. Então, vamos entrar agora na pandemia, estou já quase finalizando a minha apresentação para poder abrir para as perguntas. Como é que a pandemia
altera a cidade e, especificamente, o turismo, né? O turismo é a atividade mais afetada por essa pandemia. Os voos foram praticamente todos cancelados. Hoje estava lendo sobre a Latam, que é uma companhia de viagem que está com problemas. Então, as companhias de viagem estão com problemas. A gente tem os hotéis fechados. Isso apareceu no mundo inteiro, as cidades vazias, né? Espaços onde é inimaginável não ter turista, como Disney, como todas Europa, Roma, né? As cidades vazias da Itália. E isso é um problema muito grave. Então, eu trouxe algumas fotos aqui de Roma, totalmente vazia, aqui das praias, a praia de Copacabana, de Ipanema, também sem nenhum turista. E a gente vem aqui também em Londres, a cidade totalmente vazia. Então, foram cenários que a gente nunca imaginou que a gente ia visualizar um dia, né? Isso, em algumas questões, já tem várias pesquisas andando sobre como é que foi esse impacto. Porque antes a gente é uma pesquisa sem a gente ter o resultado. Você não tinha como tirar as pessoas da rua, mas agora as pessoas saíram da rua. Então, o que aconteceu? Redução da poluição, impressionantemente, né? Então, houve uma melhoria significativa de condições ambientais. Eu trouxe aqui fotos de Veneza. Veneza com os canais límpidos, que outrora estavam opacos pelo movimento dos barcos. A gente tem também uma pesquisa da revista científica Nature Climate Change, em que a emissão de dióxido de carbono chegou a redução de 17% no mundo. Então, é fantástico, né? Porque os carros pararam de circular. Então, a gente não teve mais essa poluição. A gente tem aqui a nossa Baía de Guanabara, que está límpida, dá para ver os animais. Os animais voltaram, né? Então, isso é muito impressionante. Trouxe aqui umas reportagens de turismo, né? Veneza sem os barcos, aqui os animais silvestres sendo vistos no Rio de Janeiro, não só aqui, mas em vários lugares do mundo. Então, a gente teve esse impacto de forma geral, né? Restrições reduzem a poluição na Itália, China, em Nova York, e o ar está mais puro nos países confinados pelo coronavírus. Então, muito triste a gente ter que ter uma pandemia para a gente efetivamente verificar que a gente necessita mudar essas grandes cidades. E por isso eu comecei a falar das grandes cidades. Próprio Fernando de Noronha, que a gente já falou que é um lugar que tem capacidade de carga, que faz um controle de pessoas que entram, a gente tem um lixo, o lixo reduziu em 50% a quantidade que era gerado com os turistas que iam controladamente nessa região. Então, o local já possui esse conceito, mas mesmo assim já possui planejamento, ainda sofre e tem que também ser repensado. Então, como vai ser o planejamento das cidades nesse pós-pandemia? E a gente já está vendo muitas pesquisas nesse sentido. Revitalizar praças, por isso eu falei da nosso Campo de Santana, né? Já é nosso, tanto tempo que a gente estuda, né? Então, o nosso Campo de Santana ele tem que ser revitalizado, as praças, os espaços públicos, espaços que aqui no Rio, principalmente, são muito desdenhados, né? Acho que em São Paulo eles têm uma preocupação maior. Aqui, como a gente tem muito espaço, muita área verde, Mata Atlântica, tem praia, as praças ficam um pouco esquecidas. A gente vê isso em todo o mundo. A Europa começa a voltar. A França está com só apenas 100 mortes por dia, apenas 100 mortes, é o fim da picada, né? Que é quase um avião. Mas, perto do que a gente está vivendo hoje, já está um número bem mais reduzido. Então, eles estão começando a retornar ao uso. E vão começar por onde? Pelos espaços abertos, pelas praças, né? Vão permitir essas visitas, os espaços públicos, e as pessoas vão ter que andar um pouco mais afastadas. A realidade pós-pandemia é diferente. Então, você vai precisar de vias mais largas, que permitam a caminhabilidade. Então, aquelas vias estreitas, elas começam a ser problema. Você vai necessitar de espaços compartilhados mais amplos, alternativas de meio de transporte menos poluentes. Então, em toda a Europa já está tendo pesquisas da ampliação das ciclovias. A gente tem que trazer isso para cá, tem que começar a pensar nisso também. Reduzir essa incidência de poluentes. São Paulo, depois da pandemia, reduziu o dióxido de carbono em 4%.
E é muita coisa, isso é muita coisa. Então, isso tem que ser repensado. Temos que pensar na melhoria dos transportes públicos e de menos carro nas ruas. Então, esses são os grandes pensamentos da pós-pandemia. O planejamento tem que ser estratégico, como diz Mário Beni, que é um grande pesquisador de turismo. O planejamento estratégico está mais direcionado à identificação e solução de questões imediatas e orienta-se para uma ação a curto prazo, para o encaminhamento acelerado de soluções e acontecimentos inesperados. Então, efetivamente, estamos na época de pensar no planejamento estratégico. O que a gente pode pensar em termos de turismo? Claro que toda essa mudança na cidade, ciclovia, ampliação de vias, tudo isso já vai alterar o turismo, ele já vai gerar uma qualidade nos espaços urbanos. Mas a gente tem que pensar também no controle da visitação, principalmente nos lugares onde você tem um fluxo turístico muito grande. Já agora, com a pandemia um pouco controlada na Europa, a Itália já começou a abrir a Igreja de São Pedro. A Grécia já está abrindo a visitação ao Partenon. E essa visitação está sendo com um controle de distanciamento dos visitantes. Por que não manter isso, ou pelo menos controlar, de alguma forma, essa quantidade de visitas a esses espaços, né? Outras medidas que a gente vê sendo tomadas é o desenvolvimento de turismos locais. Então, na Europa já se fala da abertura de um turismo próximo entre os países que ali estão. Né? A mesma coisa se fala no Brasil, no desenvolvimento, já pensando, quando a gente puder começar a sair, num desenvolvimento de um turismo local. E para esse desenvolvimento do turismo local no Brasil, por que não o desenvolvimento das ferrovias? Então, você tem uma outra forma de transporte, uma outra forma de deslocamento, não poluente e que com muito mais segurança. Você pode ter um afastamento das pessoas com um controle muito melhor. Então, são essas grandes modificações que essa pandemia trouxe para a gente repensar e começar a pensar nesse novo espaço urbano que vai surgir em todo o planeta. E como o turismo vai se comportar dentro desse novo cenário. Aqui eu trouxe as referências bibliográficas desse artigo que eu escrevi nesse livro, né? Como falei, já vai ter outra live daqui a pouco. E quem quiser participar e continuar o debate vai ser bem interessante, porque vai ter a fala do Carlos Fernando, do Rogério, do Paulo Niemeyer e da Leila Marques, que também escreveram artigos e que vão complementar muito do que eu falei aqui. Então, eu vou fechar aqui a apresentação. E só deixa eu ver como é que eu fecho isso. Tá. E, Anderson, fica com você aí para monitorar as perguntas. Primeiro, Simone, eu queria agradecer muito aí a tua explanação e te parabenizar aí pelo trabalho e pela conferência realizada.